21 de julho, domingo. Muito obrigado por estar aqui no meu canal no YouTube. O meu nome é Leonel, para aqueles que não me conhecem. No vídeo de hoje nós vamos estudar o gráfico do índice Bovespa e desses papéis nessa sequência. Vale 3, Petri 4, YouTube 4. Destaquei também um gráfico aqui da UGPA3, Ultrapar, da Cosan e da Dexco, DXCO3. E vamos também estudar ZAMP e NTCO3, a Natura, que são dois papéis que foram pedidos. Vamos começar pelo gráfico do índice Bovespa, o gráfico diário. A gente observa que a média de 9 períodos, essa linha roxa mais fraca, vinha sendo o ponto de suporte do papel. Na última semana, o Ibovespa no diário perde e fica abaixo da média de 9 períodos. Isso é a primeira vez que acontece desde 21 de junho. Tá? Então, gente, isso é a primeira vez que acontece desde a metade de junho. Né? Se o índice continuar caindo, na minha opinião, pode buscar a média de 21 períodos, que é essa linha roxa mais forte. E o índice Bovespa está nessa média. Essa média está atualmente ali nos 125.998 pontos, ou seja, 126 mil. Isso aqui tecnicamente é um ponto de suporte. Se continuar caindo, tende a vir até esse ponto, tá, pessoal? O índice Bovespa enfrenta como resistência imediata a média de 9 períodos agora, porque cruzou para baixo da média. Quando cruza para baixo e volta a subir, média resistência, toca nela, tende a cair. Então, a resistência imediata ali nos 128.296 pontos. A outra resistência é o topo lá em cima, né? Topo deixado ali no dia 17 de julho, naquela máxima, né, do dia 17, em 129.657. Essa região aqui, 129.600, 129.700, é uma resistência importante no índice Bovespa, tá? Que o índice tem que romper. Certo, pessoal? Para continuar subindo, esse é um ponto que a gente tem que ficar de olho, né? Deixa eu voltar aqui no Ibovespa, no diário. Vejam que a queda que teve aí na semana, na quinta e na sexta-feira, foi com um volume mais alto. Isso chama atenção, tá? Porque nós podemos ter uma correção maior dessa longa perna de alta, né, iniciada em junho, uma correção um pouquinho mais intensa, tá? Esses topos rompidos aqui, ó, quando o índice subiu, são regiões também de suporte caso o índice venha a cair, né? Então, ali na faixa dos 125.600, tem a faixa ali dos 124.521 por ali, né? Depois tem aqui embaixo 122.943, tá? São possíveis pontos que o índice pode buscar caso venha fazer uma queda mais forte. Agora, o semanal do Ibovespa foram 4 semanas de alta, e na semana que passou o índice fecha em baixa. Então, gente, aqui a gente tem uma ideia do índice Bovespa num prazo mais longo, né? É normal que o índice venha fazer uma correção aqui agora um pouco mais intensa. Ou o índice pode ficar andando de lado no semanal, nas próximas semanas, tá? Nada mal para quem não entrou, para quem não aproveitou essa perna de alta. E pegar essa perna de alta é difícil, né? O ideal é a gente esperar um recuo aqui do índice no semanal e verificar se ele vai fazer um pivô de alta, se vai voltar a subir e se vai romper o topo ali na faixa dos 129.700 por ali, tá? Bom, gente, o índice Bovespa no semanal, se continuar caindo, ele encontra um suporte tecnicamente, né, na média de 21 períodos, que no semanal está em 125.792. A média de 9 períodos também é um ponto de suporte. No semanal, a média de 9 períodos está em 123.873 pontos. Tá? A média de 9 períodos, que é essa linha roxa mais fina, ela se encontra mais ou menos na metade, né, dessa perna de alta. Uma correção aqui um pouquinho mais acentuada vem geralmente até metade dessa perna aqui de alta, tá? Então, uma correção aqui até essa faixa de 123 mil pontos pode ser, existe uma probabilidade, vamos acompanhar, de que venha até aqui. O importante é a gente verificar se vai haver um pivô de alta. Ficaria muito bonito o índice Bovespa
após uma correção, voltar a subir e fazer uma onda 3 para cima, né? Ficaria muito bonito, tá? Vamos aguardar aí, então as próximas etapas do índice, tá? Lembrando que o Ibovespa, na semana aí que fechou, ao tocar lá em 129.657, é uma região de resistência bem importante desde março, né? Eu diria que desde janeiro praticamente, ó, aqui, ó, é uma faixa que o índice não conseguiu romper esse ano. É um paredão lá em cima, tá? Ali 129.700 por ali, tá? 129.800. Tem que romper isso aqui para buscar o topo histórico lá em 134.400 mais ou menos, né? De imediato vamos ver o gráfico da Vale, Vale 3. Vamos então ao gráfico da Vale. Esse aqui é o gráfico diário da mineradora. O que é que nós víamos na Vale, né? Nós estávamos vendo na Vale isso aqui, ó, fundos cada vez mais altos, né? Então nós tivemos uma configuração ali entre junho e o comecinho de julho, que era uma configuração muito boa. Nós esperávamos que a Vale fizesse uma realização, mas essa realização veio com um zigue-zague para baixo, né? Então aí a Vale ficou com o gráfico um pouquinho ruim, né? E vejam que agora passou a fazer fundos, cada vez mais fundos, tá? A Vale tem toda essa questão aí da sucessão do CEO, né? Isso tem mexido com os papéis, além, é claro, do preço do minério de ferro na China. Então, o que a gente observa aqui no gráfico da Vale, esse aqui é o gráfico diário da Vale 3, a gente observa que o papel tem uma... Na última sexta ele tocou ali numa região de suporte, né? Perto de uma região de suporte, e essa mínima que ele fez na sexta, tecnicamente, ali uma região de suporte em R$ 60,44, tá? Olhem aqui, ó, lá no dia 25 de junho, o papel fechou em R$ 60,28. Então, isso aqui podemos dizer que é uma região de suporte, tá? Perdendo esse nível, o outro estaria aqui na faixa dos R$ 59,84. Se a Vale voltar a subir, onde é que encontra resistência? Na minha opinião, na região das médias, tanto a de 9 quanto a de 21 estão perto uma da outra, né? Na faixa dos 62,16 e 62,28. Isso aqui é uma resistência, a Vale toca lá e tende a cair. Tá? Vamos ver se ela consegue subir e romper essa faixa de resistência aqui. Tá? No semanal Vale 3. Semanal, aqui está. Nós esperávamos, depois que a Vale subiu aí durante 4 semanas, que ela fizesse uma correção. Nós só não esperávamos que a correção seria assim tão intensa, né? E vamos ver, pessoal, aqui a gente ainda consegue... Aqui a gente vai ter que ver se nessa semana a Vale esboça uma reação, tá? E volta a subir, e vamos ver se nesse tempo gráfico a Vale rompe a região dos R$ 64,84. Esse é o topo a ser rompido, tá? Então vamos ver se ela consegue formar aqui um pivô de alta, tá? E expandir uma onda 3 para cima. Para isso ela vai ter que romper esse nível aqui. Lembrando que esse rompimento nessa faixa, se houver, tem que ser com volume mais alto. Uma vez rompendo, próxima resistência relevante no semanal Vale 3 é aqui nesse topo em R$ 67,10. Com relação a Petri 4, o que nós podemos dizer? Tá? Esse aqui é o gráfico semanal da Petri 4. Vejam que sobe e está agora consolidando. Tá? O volume vem caindo, isso é uma divergência, né? O papel desse volume tinha que estar subindo. Aliás, o volume da Petri 4, desde março, ele é um volume que cai. Tá? Você tem um ponto de atenção no semanal, né? Se a Petri 4 continuar subindo, ela vai ter que, para continuar subindo, vai ter que romper essa resistência aqui, ó, nesse nível, ou seja, ali em R$ 39,10. Na minha opinião, é o que tem que romper. Rompendo ali, tem todas as chances, caso o volume dê condições, de buscar ali a faixa dos 40,81, que é o topo lá de maio, né? Quando o papel chegou na máxima de 40,82. Quero ver com vocês
nesse tempo gráfico, se o papel recuar, suporte aqui nas médias. Então vamos lá, suporte ali na faixa dos R$38,11, né? Depois aqui nesse nível, ou seja, R$38,15, depois na média de 21 períodos, 37,01, isso aqui é o gráfico semanal da Petri 4. E depois na média de 21, 36,28 são possíveis pontos de suporte no gráfico semanal da Petri 4. No diário, o que a gente observa? Olha aqui, ó. Papel subiu entre 17 de junho e 2 de julho, fez um recuo, né, uma onda 2 para baixo, um teste de fundo, tentou subir, mas lateralizou. Tá? Nesse tempo gráfico, claramente a gente observa que o papel precisa romper, precisa subir e precisa romper esse nível, ou seja, precisa romper R$39,10, tá? Rompendo ali, próxima resistência significativa, na minha opinião, lá na faixa de 40,17 e depois o topo lá de maio, precisamente 40,93, esse topo aqui, ó, tá? A média, se o papel recuar, né, se o papel tiver uma queda, a média de 9 períodos é um ponto de suporte, ou seja, ali em 38,41, Petri 4 no diário, né? E depois a média de 21 períodos, 37,98 também é um ponto de suporte. Tá? Primeiramente tem que ficar atento ao rompimento dessa lateralização aqui. Ó. Tem que romper primeiramente a resistência em 38,77, depois aquela ali em cima que eu mencionei. Ok, pessoal? Bom, quero ver com vocês agora o outro papel aqui, que é ITUB 4, um gráfico que eu destaco aqui para vocês. ITUB 4, né? Os papéis do Itaú. Esse aqui é o gráfico diário, ITUB 4. Vejam que Itaú, né, as ações do Itaú, desde ali de junho, né, da metade de junho, eles vêm encontrando suporte onde? Na média de 9 períodos. Tá? Essa linha azul aqui mais fina. Né? Bom, o papel, gente, o que eu quero destacar para vocês é o gráfico aqui semanal, já mostro. O papel deixou aqui uma estrela cadente, né, embora seja compradora, né, seja verde, né, na última sexta, mas indica que, sinaliza que pode haver um recuo. Esse recuo, se vier, tende a tocar de novo na média de 9 períodos, que está em 33,72. Tá? Ali é um ponto de suporte caso o papel recue. Quero mostrar para vocês o semanal. O semanal do Itaú, ele é um gráfico, gente, que nos mostra que o papel, o ITUB 4, está pertinho de romper o quê? Romper uma resistência histórica, né? Isso é muito bacana, né? A pergunta que a gente se faz aqui é: Itaú, ele chegou a romper durante a semana que passou, né? Mas voltou a romper o nível ali de 34,51, né? 34,51. Então a questão é: Itaú vai romper a máxima histórica de abril, né, de 1º de abril deste ano, em 34,51. Chegou a romper na semana que passou, mas depois voltou. Tá? Então esse é um papel que a gente monitora. Eu acho que, na minha avaliação, né, comprar agora é assumir muito risco. O ideal seria ou esperar o rompimento, ou esperar o papel fazer um recuo, tá? Um pullback, né, que a gente chama, ITUB 4, e até pontos de suporte, ou acumulá-la no topo, ficar andando de lado por algumas semanas, para dar tempo das médias se aproximarem do preço. Tá? Mas o gráfico é um gráfico para quem está comprado, né? Imagino que está aí tendo ganhos interessantes, e além de Itaú ser uma boa pagadora de dividendos. O papel sobe a 1, 2, 3, 4, 5 semanas, então agora comprar é assumir muito risco. Mesmo que o papel faça o rompimento do topo histórico, ali em 34,51, né? A gente tem que ter um pouquinho de cautela, porque
está um afastado das médias, né? Então, tudo isso aqui, se romper lá em cima, é o tamanho do risco, tá? Então, o ideal é esperar o papel recuar até uns níveis aqui de suporte, quem sabe 33,70, onde tem um topinho, ou até as médias mesmo, está lá embaixo a média, né? 32,50 por ali, né? E uma vez o papel fazendo um recuo, voltando a subir, ele precisa romper agora a resistência, que é a máxima da semana que passou, que está em 34,62. Tá? Essa é a resistência principal que o papel tem que romper, certo, pessoal? Tem que deixar um candle de fechamento acima de 34 aqui com 62 para mostrar que ele vai continuar subindo. Mas eu ressalto que já subiu bastante, então é normal que ele faça uma correção agora aí nas próximas semanas, ou uma lateralização, que é uma correção de curto prazo, tá? Mas é um papel muito bonito, né? YouTube 4. O GPA3, também destaco aqui para vocês, o GPA3 Ultrapar, né? Ultrapar no diário, vamos ver aqui o diário da Ultrapar. Olha aqui, ó, me chama a atenção essa configuração do gráfico, porque o papel teve uma queda muito acentuada desde o começo do ano, desde fevereiro, e a média de 21 era a resistência. Olha aqui, eu tocava na média, caía, tocava na média, caía, até que agora no mês de junho o papel se aproxima da média e rompe a média de 21 no diário, tá? Fez um teste de fundo, esse fundo aqui, né? Fez um teste de fundo e agora acumulou. Na minha opinião, compras, pode-se avaliar uma compra se e somente se a Ultrapar, o GPA3, romper a máxima ali do dia 10 de julho em R$ 23,39, tá? Mas tem que ser um candle de fechamento acima desse nível, né, de 30 e de 23,39. E o volume tem que dar condições. O volume tem que continuar alto ou crescente, tá? Na sexta-feira, o papel deixou um candle bonito, alta de quase 3%, tá? Fica aí então para vocês avaliarem. E eu quero ver agora o gráfico semanal, tá? Olha aqui, ó, no semanal o papel tem espaço, vamos limpar um pouquinho esse gráfico, tem espaço para caminhar, né, gente, até a média de 9 períodos. A média de 9 períodos está lá em 25,17. Então lá é uma resistência, tá? Toca na média, tende a cair de novo. Vamos ver se consegue romper a média. Tá? Então, a resistência em 25,17 no semanal, Ultrapar o GPA3. Vejam que já tem aí 3 semanas de alta, né? 4 semanas de alta. E ele rompe a média de 9 períodos, Ultrapar, o GPA3 no semanal. E vamos ver se o papel chega até lá a média, né? O ideal é que ele faça uma lateralização aqui, depois ganhe força e continue subindo. Tá? Descanse um pouquinho, né, dessa alta aí que saiu lá da faixa dos 21, foi para lá em 23. Vamos ver se o papel lateraliza um pouquinho, depois ganha força e continua subindo. Tá? Mas o gráfico diário da GPA3 é um gráfico que pode ficar bem interessante. E por favor, volto a ressaltar, não entendo o que eu falo aqui como uma recomendação, né, gente? Isso aqui é apenas isso aqui é apenas um estudo que eu compartilho com vocês, né? Por favor, tome as suas decisões baseado no seu perfil de risco e na metodologia que você usa, tá? COSAN, CESAN 3. Gente, a COSAN é um papel também que me chama a atenção, porque olha aqui, ó, lá em junho o papel saiu da faixa dos R$ 12,30 e em 30 dias mais ou menos, né, em um mês mais ou menos, pulou para a faixa dos 14,45. Acumulou a COSAN e fez um recuo até a média na semana que passou. Na sexta-feira, após tocar na média, né, voltou a subir. Então, o que tem que ficar de olho é se esse papel vai voltar a subir e se vai romper o topo lá em cima, aquele topinho aqui, né, que o papel teve dificuldade para romper, essas sequências aqui de topos ali do começo de julho, tá? Então, tem que romper. O COSAN, CESAN tem que romper a máxima em R$ 14,45. Tem que romper isso aqui.
mas tem que ser um candle de fechamento com volume alto ou crescente, tá? O papel pode ficar bem interessante, né, gente? Lembrando que essa faixa aí de 14 com 45, 14 com 33 também, né, 14 com 39, é uma resistência que vem desde abril, olha aqui, ó, tá? Vamos ver isso melhor no gráfico semanal da Cosan, CESAM 3, olha aqui, ó. O papel não consegue romper essa faixa. E é isso que tem que romper. Essa é a resistência a ser rompida. Uma vez rompido, o papel tem chances aí, se o volume der sustentação, né, de fazer aqui uma outra perna de alta, né? Estaríamos diante de uma onda 3 para cima, né? Então, por isso que eu acho que vale colocar no radar. Lembrando que no semanal o papel fecha embaixo porque toca na média de 21. Tecnicamente essa é a explicação. Por quê? Porque tem aqui uma resistência da média, tá? Quando cruza para baixo da média e toca na média, a média resistência tende a cair. Normal se a Cosan fizesse uma lateralização, andasse de lado por algumas semanas ou fizesse uma queda, tá? Até a média de repente ali de 9 períodos, que está em 13 com 43, porque o papel estaria fazendo o quê? Um teste de fundo. Qual fundo? É esse fundo aqui, ó, tá? Esse fundo aqui de junho. Então, uma vez papel fazendo a correção e se voltar a subir, pode lançar uma onda 3 para cima. E nisso aqui que tem que ficar de olho. Então, acho que vale a pena ver o desenrolar aí das próximas semanas, se o papel vai pivotear para cima, tá? Pode vir a ficar um bom gráfico. DXCO3, vamos olhar aqui, DXCO3, DXCO3, a Dexco. Esse é o gráfico semanal da Dexco, perto da média de 21 períodos no semanal, DXCO3, média é um ponto de resistência porque está abaixo da média, então 7,38 é um local, é uma região no gráfico que toca, né, o papel e tende a cair, tá? Muito cuidado com essa região aqui, vamos ver se o papel rompe, se fecha acima da média de 21 períodos, se fecha acima de 7,38. Eu quero ver com vocês o gráfico diário da Dexco e aqui me chama a atenção o gráfico, tá? Olhando aqui estritamente o gráfico, não estou olhando fundamentos da Dexco. Olha aqui, ó, vem uma onda aqui, uma perna de alta que rompe a média de 21 períodos, algo que não acontecia desde maio, quando o papel teve uma queda forte, tá? Então rompe, depois o papel faz o que? Uma onda 2 para baixo, um teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui de 2 de julho. Vejam que na última sexta, né, no dia 19 de julho, o papel teve uma forte alta após tocar onde? Caprichosamente tocou na média de 21, então encontrou suporte na média de 21. E aí eu pergunto para vocês, essa estrutura aqui no gráfico não está ficando parecida com aquela estrutura que a gente tenta encontrar, né, que é a onda 1, onda 2 e uma possível onda 3 para cima que confirma se rompeu o topo anterior, tá? Então tá aqui, ó, onda 1, onda 2, será que vai armar pivô e romper esse topinho, ou seja, romper R$ 7,31, tá? Se romper, pode projetar uma perna de alta aqui, uma onda 3 para cima, desde que o volume dê condições. Vejam que o volume foi na sexta-feira considerável, né? Tá? Então o papel vai ter que romper R$ 7,31 com volume alto, tem que ser um candle de fechamento aqui no rompimento, né? E aí o papel tem condições de buscar o que? 7,60, que é esse topo. Depois a faixa dos, quem sabe pode buscar lá também 7,91, né? Que foi o topo lá de maio, ali de maio deste ano, tá? Fica aí então para vocês avaliarem. Quero ver também dois papéis que foram pedidos. O primeiro deles, Zamp 3, a dona da BK, Burger King, e também agora das operações, está fazendo a aquisição das operações do Starbucks no Brasil, né? Olha, gente, o gráfico era um gráfico interessante, tá? Mas ele fez aqui um zigue-zague para baixo. O papel vinha fazendo zigue-zagues para cima, até que faz um zigue-zague para baixo. Isso aqui foi uma estrutura, é uma estrutura no gráfico feia, né? Temos uma onda 1, 2 e 3 para baixo, volume muito forte aqui na quinta-feira, né? Não sei o porquê desse volume aqui.
tão forte e ficou abaixo das médias o papel. No diário, a ZAMP3 não vejo assim tanta... Não é um bom gráfico até agora, tá? Vai ter que romper as médias, tá? Vai ter que romper a resistência das médias e cruzar para cima delas. Quais são os pontos que a ZAMP tem que romper? No diário tem que romper 3,52, depois tem que romper 3,63. Outro detalhe, papel que custa abaixo de R$ 3,00, R$ 4,00, tem uma volatilidade muito grande. Isso aqui pode tirar você de uma operação, porque é um papel altamente volátil, né? Uma queda aí de alguns centavos é uma queda percentual relativamente alta, tá? Então eu esperaria o papel armar um pivô e cruzar para cima da média de novo. No semanal, aqui no semanal a situação gráfica é um pouco mais interessante, porque após a ZAMP subir ali do final de maio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, né? Ela necessariamente tinha que fazer uma correção. Está fazendo a correção. Então temos uma perna de alta, cruza para cima da média de 21 no semanal, ZAMP3, está fazendo a onda 2. A questão é, vai voltar a subir e vai fazer uma onda 3 para cima? Para isso, tem que voltar a subir, o volume tem que melhorar e vai ter que romper esse topo. Vai ter que romper a faixa de R$ 3,97. Vamos colocar R$ 4,00. Tem que romper R$ 4,00 com volume alto ou crescente. Se romper no semanal, ZAMP3, R$ 4,00 e o volume estiver baixinho, 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 isso pode ser uma divergência no gráfico, tem que ter cautela. Lembrando que se uma vez rompendo R$ 4,00, logo ali em cima, R$ 4,00 com 8 centavos já tem resistência de novo dada por esse topo deixado em abril, tá? Então, fica aí para você avaliar. No semanal, papel fazendo uma correção, uma onda 2 para baixo, tem que observar se vai armar pivô, de preferência acima das médias, tá? Esse papel aqui, gente, a ZAMP3 no semanal, ela teve um fechamento feio na semana passada porque fechou abaixo das médias, né? Tá? Mas enfim, ainda está fazendo a correção, na minha opinião, normal, né? Vindo até mais ou menos 50% dessa perna de alta aqui, ó. Ok? E vamos encerrar o nosso estudo com NTCO3 Natura. NTCO3 Natura, gente. Semanal da Natura, tá? Não vejo nada a fazer, o papel vem tendo um desempenho aqui do ponto de vista gráfico ruim, porque vem fazendo zigue-zagues para baixo, né? A não ser que alguém esteja interessado em operar vendido, né? Se o papel perder aqui a faixa dos R$ 14,45, 14,48 precisamente, tá? O papel pode fazer um fundo aqui, buscar 13,54, né? Essa faixa aqui de 12,96. Então isso aqui seria um trade na ponta vendedora, tá? O papel vem lutando aqui para tentar cruzar para cima da média. Vejam que NTCO3 no gráfico semanal tem como resistência o que? A média de 21 períodos, que está em 16,27. Então ele toca em 16,27 e cai. Foi o que aconteceu na semana que passou, teve uma queda de 5,5%, né? Foram várias semanas de alta, né? 4 semanas de alta, então é normal que fizesse uma correção. Agora, se armar pivô aqui, vai armar um pivô abaixo da média, fica feio isso, né, gente? O ideal é que estivesse armando um pivô acima da média de 21, não abaixo dela, né? Então, média continua como resistência, tem que esperar o papel cruzar para cima da média, tá? Não vejo outra avaliação aqui, eu quero ver no diário agora, tá? No diário, o papel, desde junho, metade de junho, vem fazendo fundos cada vez mais altos, até que, não sei por qual motivo aqui, caiu muito forte na quinta e na sexta caiu mais um pouco, o volume aumentou, tem que tomar cuidado com isso para ver se não é aumento da força vendedora, né? E agora, gente, o papel tem como próximo suporte, na minha opinião, 14,90. Fechou pertinho. Resistência no diário, NTCO3, média de 21 períodos, ou seja, ali em 15,58, 15,70, tá? A resistência principal do papel da NTCO3 é 16,26, 16,30, certo? Tem que romper isso aqui. Então, o que eu gostaria de ver o papel voltando a subir, 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 volume subindo e rompendo essa resistência aqui que eu mencionei, tá? Não vejo entradas no momento nesse papel.
Mas essa é a minha opinião, você pode ter uma opinião diferente, não tem problema nenhum. Pessoal, muito cuidado essa semana com a temporada de balanços que começa e começa diretamente o papel que chama a atenção aí a Vale, tem o Carrefour que também vai divulgar, né, tem o Santander. A Vale na quinta-feira divulga balanço, vamos ver o impacto disso no gráfico da mineradora. Tá? Estaremos atentos a isso, né, gente? E no próximo final de semana a gente vê melhor aí o impacto e faz um estudo aí do papel para vocês, tá? Mas muita atenção porque isso pode trazer volatilidade ainda mais a Vale, que tem um peso de aproximadamente 12 a 13% na carteira teórica do índice. Tá? Isso pode jogar, dependendo do resultado, mexe com o índice Bovespa, sem dúvida. Muito obrigado, desejo a você uma ótima semana e nos vemos no próximo final de semana. Até lá!